A paz do Senhor, irmãos, estamos chegando para mais uma videoaula de reforço da nossa Escola Bíblica Dominical. Sempre gratos a Deus pela oportunidade de compartilhar com os irmãos o estudo da Palavra do Senhor nosso Deus, tá bom? E hoje nós vamos para a nossa lição de número 5, Êxodo capítulo 12, a Páscoa. Os nossos objetivos são explicar a importância da Páscoa, destacar a proteção do sangue e receber a libertação de Cristo. O nosso texto áureo: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Êxodo capítulo 12, versículo 13. A nossa verdade prática: a Páscoa é a cerimônia que melhor prefigura a pessoa e a obra de Cristo, tá bom? Então vamos estar estudando o início da Páscoa judaica e vamos fazer a relação, a ligação com o sacrifício e a obra do nosso Senhor Jesus, tá certo? Vamos então para a nossa introdução. Bem, irmãos, vamos chegando agora no nosso capítulo 12. Como diz o autor da nossa lição, o capítulo 12 de Êxodo é o mais longo em versículos. Ele possui 51 versículos. Também é o mais importante do livro de Êxodo e talvez o mais importante do Antigo Testamento. E isso, é claro, porque ele apresenta o Cordeiro substituto, que aponta para Cristo, o substituto de todos nós, aquele que assumiu o nosso lugar, tá bom? O nosso tópico 1, então, a instituição da Páscoa, é o capítulo 12, dos versículos 2 ao 8. É importante a gente observar que é o Senhor quem está no controle de tudo. Ele é o começo, o meio e o fim. A história da redenção é a história de um Deus amoroso, como diz a nossa lição. Só aqui no capítulo 12, o Senhor é citado 19 vezes. Inclusive, no versículo 11, a expressão sobre a Páscoa ela é dita: a Páscoa do Senhor. O verdadeiro Cordeiro já foi sacrificado antes da fundação do mundo, como nós podemos ver lá em Apocalipse, no capítulo 13 e no versículo 8. O nosso subtópico 1, um novo começo, Êxodo capítulo 12, versículo 2. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Vejam, no capítulo 6, versículo 7, o Senhor diz para os filhos de Israel: tornar-vos-ei meu povo, e serei vosso Deus. Isto indica um novo começo para os israelitas. O Senhor fala então a Moisés e Arão que a partir deste momento, este mês, o mês de Abib, que significa espigas verdes, seria o principal mês para eles, o mais importante, o primeiro mês do ano. Para nós, seria aproximadamente entre os meses de março e abril. Eles passariam a ter 2 calendários, o civil e o outro religioso. Depois, isto é, durante o exílio, ele foi substituído pelo mês de Nissan, que significa começo, abertura. O comentário Moody vai nos dizer o seguinte: a adoção está perto de concretizar-se, mas é necessário uma consagração divina, de modo que a sua ruptura externa com a terra do Egito fosse acompanhada de uma separação interna de tudo aquilo que viesse
de fonte egípcia ou pagã. Esta consagração devia ser conferida pela Páscoa. Fica claro, irmãos, que a Páscoa foi um divisor de águas para eles, assim como é a conversão para nós. Não à toa, Jesus, ao falar com Nicodemos, fala do novo nascimento, do nascer de novo. E Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, vai dizer o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glórias a Deus. O nosso subtópico 2, então, o tempo e o modo de Deus, capítulo 12, versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O Senhor é quem vai determinar o dia 10 para a separação do cordeiro e o dia 14 para o seu preparo e consumo, bem como ele vai passar as orientações de como eles devem proceder. Agora, irmãos, a escolha de Deus, ela é soberana e graciosa. Por que ela é soberana? Porque Ele quis. Ele escolheu estes escravos para que se formassem, para que fossem tornados o seu povo e, através deles, trazer o Messias. E foi também graciosa. Por quê? Porque não havia neles mérito algum. Israel sempre foi um povo muito problemático e desobediente, como nós podemos ver, por exemplo, lá em Deuteronômio, no capítulo 9 e no versículo 7, em que eles provocaram a ira do Senhor, desde que saíram do Egito e foram muito rebeldes. Essa história é também a nossa história. O Senhor veio até nós e nos amou. Como diz Paulo, lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 1, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, não há mérito nenhum em nós também, como não havia nos israelitas. Apenas a soberana e graciosa misericórdia de Deus. O nosso subtópico 3, os elementos da Páscoa, capítulo 12, versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. A refeição da Páscoa deveria ser uma refeição feita às pressas. Eles deveriam estar prontos para sair a qualquer momento. O versículo 11 diz que deveriam comer com os lombos cingidos, ou seja, vestidos e com um cinto nas roupas, com a sandália nos pés e com o cajado nas mãos. A refeição, ela possuía 3 elementos: o cordeiro, que deveria ser assado, os pães asmos, também chamados de ázimos, e as ervas amargas. Cada um destes elementos com um significado. O cordeiro, ele deveria ser separado no dia 10, mas só preparado no dia 14. Talvez para ser melhor observado, pois teria que ser perfeito. Isto nos fala, irmãos, do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que foi meticulosamente examinado, a ponto de Pilatos dizer, lá em Lucas, no capítulo 23 e no versículo 4, não vejo neste homem crime algum. Eu acho também que o Senhor queria que eles refletissem estes 4 dias que durariam da separação do cordeiro até o momento em que ele seria sacrificado. Eu fico pensando que todas as vezes que eles olhavam para aquele cordeiro, eles sentiam um sentimento de ligação com ele, pois o cordeiro seria sacrificado no lugar deles. Da mesma forma, irmãos, nós devemos sentir esta ligação, esta comunhão com o Senhor Jesus,
que assumiu o nosso lugar. Já os pães, eles deveriam ser sem fermento, para lembrar que eles saíram apressadamente do Egito. Também ele carrega o sentido de purificação, separação dos falsos ensinos, como Jesus falou lá em Mateus, no capítulo 16, dos versículos 6 ao 12. E também o abandono da vida pecaminosa, como Paulo faz referência lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, dos versículos 6 ao 8. Então eu peço que os irmãos leiam estas duas passagens, tá bom? Agora, como diz a nossa lição, o fermento fica escondido, trabalha silenciosamente, começa pequeno, mas espalha-se e cresce. Também é importante observar que aqui nós temos o surgimento de duas festas, a Páscoa e a dos pães asmos, uma ligada à outra. Eles deveriam comer a Páscoa e no mesmo instante iniciar a festa dos pães asmos, que duraria uma semana, do dia 14 até o dia 21. Aí você pode observar isso atentamente dos versículos 15 até o versículo 20. Outro elemento eram as ervas amargas. Elas serviriam para que eles lembrassem do período de servidão amarga no Egito e que o Senhor havia feito por eles. Isso deveria lhes trazer profunda gratidão e um sentimento de nunca mais querer voltar a uma vida assim. Mas por incrível que pareça e triste, logo que possível, eles estavam desejando voltar para o Egito. Agora, como falamos em lição anterior, o Senhor tinha um objetivo superior. Além de tirar o seu povo, ele queria também fazer o seu nome conhecido. E com isso, outros pudessem ter o conhecimento do Senhor. Isso fica muito evidente na multidão que saiu com os israelitas, como nos mostra o versículo 38, que vai dizer que grande multidão de estrangeiros de todo tipo saiu com eles. Certamente eram egípcios, eram outros escravos que estavam ali pelo Egito. Uma grande multidão saiu com a nação, com o povo de Israel. Aqueles que se convertessem ao Senhor, passando pela aliança da circuncisão, também poderiam ter o privilégio de participar da celebração solene da Páscoa. Que bênção, irmãos, que bênção estas pessoas receberam. Vamos então para o nosso tópico 2, o Cordeiro Pascal, capítulo 12, dos versículos 5 ao 13. Tanto egípcios quanto israelitas eram merecedores da ira de Deus, do juízo. Por isso, em todo o Egito, inclusive na terra de Gósen, onde os israelitas estavam, haviam mortos. A diferença foi que entre os israelitas havia o cordeiro substituto, o cordeiro pascal, sacrificado no lugar dos primogênitos. A nossa lição diz: a diferença entre a morte e a vida foi o sangue do cordeiro. O cordeiro era um tipo de Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Da mesma forma, todos nós merecíamos a morte, mas ele foi e é o nosso Cordeiro substituto. Em Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23, Paulo nos diz o seguinte: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça,
mediante a redenção que há em Cristo Jesus. João Batista, ao ver Jesus, lá em João, no capítulo 1, no versículo 29, declarou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nosso subtópico, então, sem defeitos, capítulo 2, versículo 5. Nós vemos aqui que o animal poderia ser um cordeiro, ou seja, um filhote de carneiro, ou um cabrito, um bode jovem. Não poderia ser um animal com algum defeito. Talvez alguém quisesse se livrar de algum animal indesejável e o ofereceria em sacrifício. Ele não seria aceito. O cordeiro tinha que ser perfeito, pois, como falamos, apontava para Cristo. Pedro, em 1 Pedro, no capítulo 1 e no versículo 19, fala de Cristo como o cordeiro sem defeito e sem mácula, totalmente puro. Ninguém jamais poderia oferecer-se como sacrifício a Deus, apenas o próprio Deus, santo eternamente. O nosso subtópico 2, então, o sangue nas portas, capítulo 12, versículo 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Páscoa significa passar por cima, pular. Mas para que o destruidor não entrasse em suas casas, eles deveriam passar do sangue do cordeiro nos batentes, em cima da porta e nas laterais. Como diz Hebreus no capítulo 9, no versículo 22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não foi a vida do cordeiro que salvou o povo, mas sim a sua morte, como diz o dicionário ou comentário IESB. A nossa lição também vai nos dizer o seguinte: a proteção contra esta praga não foi automática. Eles precisariam exercitar a fé, sacrificar o cordeiro, passar o sangue na entrada da porta e seguir todas as orientações que o Senhor havia dado. Como diz Hebreus capítulo 11, versículo 28, pela fé celebrou a Páscoa. Agora, sobre o passar o sangue nos umbrais e nas vergas das portas, eu não sei se você já se perguntou o porquê disso. Será que tinha algum motivo? O Senhor queria transmitir algum ensinamento? Bem, o Dr. Rodrigo Silva traz um possível motivo. Ele diz que os egípcios tinham um costume místico que talvez os israelitas, por já estarem muito tempo lá no Egito, pudessem estar praticando também. Os egípcios tinham o costume de escrever nos umbrais e na verga das portas orações e frases de proteção para que magias e também o lado sombrio das trevas não tocassem em alguém que estivesse dentro da casa. Ou seja, eles acreditavam que se tivessem nos umbrais e na verga das portas de suas casas orações aos deuses, nenhum mal, nenhuma praga, nenhuma magia podia tocar os que estavam dentro da casa. Provavelmente, os hebreus, pelo tempo que passaram no Egito, já estavam seguindo este costume. Então, um possível motivo de Deus ter mandado que passassem o sangue nos umbrais e nas vergas das portas seria então para que eles cobrissem estas orações pagãs e passassem a confiar na proteção do Senhor. Seria um rompimento com todo o paganismo egípcio. Também nos é importante dizer que no versículo 12, o texto diz que o Senhor executará juízo sobre todos os deuses do Egito. Eles foram impotentes para defender os seus adoradores. E aí a gente vai para o subtópico 3,
símbolo de Cristo, capítulo 12, versículo 13. O sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. O Antigo Testamento, como sabemos, possui várias profecias. Essas profecias podem ser classificadas em verbais, simbólicas, factuais. A Páscoa era um tipo de profecia factual, ou seja, verdadeira, real, palpável ou ocorrida. Nesse sentido, o sacrifício da Páscoa cumpriu-se literalmente em Cristo. Como escreveu Paulo em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. A partir de Cristo, não haveria mais necessidade de sacrifício. Cristo era o objetivo final dos sacrifícios. Como ele exclamou lá na cruz, está consumado. Como diz nossa lição, o cordeiro precisava ser macho, para fazer menção ao segundo Adão, que diferente do primeiro, teria trazido vida e não a morte. O versículo 46 diz que o cordeiro não poderia ter nenhum osso quebrado. Em Números, no capítulo 9 e no versículo 12, esta ordenança é reforçada. No Salmo 34 e no versículo 20, nós vemos que o salmista faz uma menção profética sobre este acontecimento. E em João, no capítulo 19, a partir do versículo 31, que você pode ler com calma aí, nós vemos o cumprimento literal, tanto da ordenança quanto da profecia. Os judeus, querendo antecipar a morte dos que estavam na cruz, ou seja, de Jesus e dos dois malfeitores, eles pediram que lhe quebrassem as pernas. Os soldados quebraram as pernas dos dois que estavam ao lado de Jesus. Mas como Jesus já estava morto, não lhe quebraram as pernas, cumprindo-se literalmente a ordenança da Páscoa e a profecia, que nenhum osso lhe seria quebrado. Outro fato que também nós precisamos atentar era que o cordeiro deveria ser consumido completamente e que o que sobrasse deveria ser queimado. Isto fala da completude, da obra completa e perfeita de Cristo. Sua obra foi única, como diz Hebreus capítulo 9 e o versículo 28. Assim também Cristo foi oferecido uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aí nós vamos então para o nosso tópico 3, ensinamentos, capítulo 12, dos versículos 3 ao 14. Vamos fazer a leitura aqui da nossa lição? O êxodo de Israel na noite da Páscoa é uma poderosa, dramática e eficaz obra de salvação. Salvação é Deus fazendo por nós o que nós mesmos jamais poderíamos fazer. Glória a Deus. O nosso subtópico 1 vai dizer a salvação da família. Capítulo 12, versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. A família sempre é o alvo dos planos de Deus. E é por isso que ela é tão bombardeada. A família deveria estar junta em todo momento durante a celebração. O cordeiro, ele deveria ser para toda a família. Você pode ver isso no versículo 3. Todos deveriam estar protegidos pelo sangue, como vemos no versículo 7. Todos deveriam comer do cordeiro, como está no versículo 8. As famílias deveriam celebrar as
nas gerações futuras, como vemos no versículo 14, e tudo isso deveria ser ensinado aos filhos, versículos 26 e 27. Isso nos chama, irmãos, a responsabilidade com a nossa família. Os de fora também são importantes para Deus, mas precisamos começar por Jerusalém, por nossa casa, por nossa família. Aí sim, nós podemos ver no versículo 4 que ele vai dizer que se a família fosse pequena, o cordeiro deveria ser dividido com a família do vizinho, mostrando que o sacrifício de Cristo, o nosso cordeiro pascal, sempre será mais abrangente do que apenas para a nossa família. Ele precisa ser compartilhado com os nossos vizinhos, tá certo? E o nosso subtópico 12 vai dizer um memorial, capítulo 12, versículo 14. Este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Com muita facilidade, irmãos, nós esquecemos das coisas. Às vezes parece que é mais fácil lembrar das coisas ruins do que das coisas boas. Com o objetivo de que o povo de Israel nunca esquecesse o que o Senhor havia feito por eles, de os ter tirado da escravidão e da vida miserável que viviam no Egito, e de os ter colocado na terra da promessa, terra que mana leite e mel, eles deveriam celebrar perpetuamente a Páscoa e fazer conhecida às futuras gerações os feitos do Senhor. Isto é um exemplo para nós também. Sempre que ministramos a ceia do Senhor na nossa congregação, eu peço que os irmãos reflitam sobre o que o Senhor fez por nós. Éramos escravos, Ele nos libertou. Estávamos perdidos, Ele nos achou. Condenados, Ele nos justificou. Nas trevas, e Ele nos trouxe para a sua luz. Estávamos mortos, Ele nos deu vida e vida eterna. Nunca devemos esquecer o que o Senhor fez por nós. Como diz Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 13, pois Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vamos então para o nosso subtópico 3, obediência e fé, capítulo 12, versículo 11. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. O Senhor deixou todas as diretrizes, tudo deveria ser seguido à risca. A única coisa que eles deveriam fazer era obedecer. Mas a obediência requer fé, acreditar que tudo aconteceria como o Senhor falou, que eles realmente estariam protegidos. Imagine se alguém quisesse fazer de outro jeito, do seu jeito, certamente a morte visitaria a sua casa. Nós estudamos até aqui que Deus julgou os deuses do Egito, mas existe um outro Deus que precisa ser vencido, que precisa se submeter à vontade do Senhor, o nosso ego. A egolatria nos leva a fazer as coisas do nosso jeito, viver como deuses da nossa própria vida, viver para nós e não para Deus. A obediência nos leva a reconhecer que temos um Senhor. Logo, a Páscoa também é negação do ego, é renúncia. Como disse Jesus, lá em Lucas, no capítulo 9 e no versículo 23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E a nossa aplicação pessoal, vivamos como verdadeiros filhos de Deus, considerando que somos herdeiros de uma melhor e maior aliança no sangue de Cristo. Como filhos amados de Deus, temos
uma realidade que começa aqui nesta terra e uma eternidade que nem sequer podemos mensurar. Isto deve nos encher de profunda gratidão por nosso Salvador e um desejo imensurável de nunca voltar atrás, e sim, estar para sempre com Ele, tá bom? Então, que Deus nos abençoe. Obrigado por ter nos acompanhado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não esqueça de se inscrever, também de deixar aí a sua curtida, o seu comentário, compartilhar e vamos juntos estudando a Palavra de Deus. Muito obrigado, fiquem na paz do Senhor Jesus. Até a nossa próxima lição.